Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Fabrício Benayon e neste vídeo vou dar continuidade à resolução da prova da SpaceX do ano de 2019. Eu tomei como referência o modelo D, ok? Vamos fazer a leitura da 8ª questão aí na sua tela. O Exército Brasileiro pretende construir um depósito de munições e a seção transversal da cobertura desse depósito tem a forma de um arco de circunferência apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 16 metros e o comprimento da maior coluna, que está posicionada sobre o ponto médio da viga, é de 4 metros, conforme a figura abaixo. Considerando um plano cartesiano de eixos ortogonais XY, com origem no ponto A, de modo que o semi-eixo X esteja na direção de AB, é correto afirmar que a função que modela o arco AB da seção transversal do telhado com relação ao plano cartesiano de eixos X e Y é dada por... Bom, vamos nessa então, galera? Mas antes eu gostaria de fazer aquele pedido. Se você gostar da resolução, gostou do vídeo, dá aquele joinha, dá aquele curtiu. Se você não é inscrito, inscreva-se, pois isso ajuda bastante a gente a continuar esse trabalho, ok? Então vamos para o quadro. Seguinte, está aqui representado a nossa situação, nosso problema, onde AB é um arco de circunferência. Então, eu fiz aqui a representação da circunferência que contém este arco, ok? Bom, AB está representando uma viga de 16 metros, tá? E esse segmento aqui, o CM, de medida 4 metros, representa a maior coluna que dá sustentação a essa cobertura e ela está apoiada no ponto médio dessa viga. Claro que vai dividir esta viga em duas partes de 8 metros. Com base nessas informações, ele quer a função que representa este arco de cobertura. Bom, este arco de circunferência, perdão. A gente vai usar aqui elementos da geometria plana e também da geometria analítica. Vamos lembrar que uma circunferência tem sua equação representada por x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde a e b representam as coordenadas do centro dessa circunferência e r é o raio. Se você observar, nas opções ele escreve y em função de x. Não tem o menor problema. Uma vez com a equação da circunferência, basta isolar o y e você obtém a função. A gente vai falar, claro, de um pequeno detalhe que surge ao isolar o y. Muito bem. Então, primeiramente, eu vou chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Olhando para esta figura, né, AB é uma corda, CM é uma flecha, né, porque ela é perpendicular à corda. E toda flecha passa pelo centro da circunferência. Então, eu vou já ligar aqui. Observe, então, que OC é um raio da circunferência. E mais, o que eu vou fazer? Eu vou ligar OA, que é um outro raio, ó, fazendo aparecer um triângulo retângulo OAM, cujo cateto mede, um dos catetos mede 8. Agora, notem, se eu chamar OM, o outro cateto, de Y, o raio dessa circunferência automaticamente é Y mais 4. Muito bem. Olha lá. Y mais 4. Foi? Tranquilo. Então, já podemos aplicar aqui um teorema de Pitágoras. Então, vamos nessa. No triângulo OAM, temos que y mais 4 ao quadrado é y ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, tá aqui, aplicando Pitágoras facinho, né?
Vamos lá, então, resolvendo isso aqui, y ao quadrado mais 8y mais 16 é igual a y ao quadrado mais 64. Maravilha! Então, vamos cancelar y ao quadrado com y ao quadrado. 8y é igual a, aqui é 64 menos 16, isso aqui dá 48. E, portanto, y é igual a 48 dividido por 8 dá 6. Maravilha! O que isso significa, Fabrício? Significa o seguinte, que automaticamente nós temos a coordenada y do ponto O, do centro. E vejam, a gente já tem a coordenada x, a abscissa do ponto, do centro da circunferência, do ponto O, projetando sobre o eixo x. Ou seja, a minha abscissa do ponto O vale 8, e a minha ordenada, agora, cuidado, né? Porque embora y seja 6, porque está indicando a medida de um cateto, no plano cartesiano, 6 unidades abaixo do eixo x, sua coordenada é menos 6. Então, coordenadas do centro. Coordenadas do centro, ó. Abscissa vale 8, ordenada menos 6. Beleza? Tranquilo? Show! Além disso, automaticamente nós temos também o raio, né? Porque se y é 6, o raio é 6 mais 4. Então, o raio vale 10. 6 mais 4. Acabou, né? Agora é substituir na equação da circunferência. Temos o seguinte, então, eu chamei de lambda a circunferência, vai ficar assim, ó. X menos A, o A aqui é 8. Então vai ficar x menos 8 ao quadrado. Mais, aqui, ó, y menos b. Cuidado, né, que a coordenada, a ordenada do centro é negativa, né, menos 6. Então, quando eu substituo, fica mais 6. Então, y mais 6 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, 100. Pronto, né? Aí vem aquilo que nós já falamos no início. As opções expressam a função que representa o arco AB. Então, ele vai isolar o y no primeiro membro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, y mais 6 ao quadrado é 100 menos x menos 8 ao quadrado. Foi? Só passei o x menos 8. Vou tirar esse lambda aqui, que foi um nome só que eu dei aqui à circunferência no nosso problema, não tem a menor relevância. Agora, vem um pequeno detalhe. Isso aqui está elevado ao quadrado. Então, quando eu passo para o segundo membro, né, eu escrevo y mais 6 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100 menos x menos 8 ao quadrado, beleza? Bom, mas notem que o que eu estou querendo chamar a atenção para esse mais ou menos 6 é porque você tem, na verdade, o arco na parte superior em relação ao eixo x. Então, eu vou pegar, claro que, o sinal positivo. Vou adotar o sinal positivo porque o arco está na parte superior. Mas, eventualmente, eu poderia falar desse outro arco aqui, tá certo? E aí sim você adotaria o sinal negativo, né? Ele está completamente na parte inferior. Então, aqui, menos. Como ele está na parte completamente superior, a gente vai pegar o mais. Então, aqui eu posso simplesmente retirar isso aqui. Bom, eu vou deixar aqui, deixa de ser preguiçoso, Fabrício. Na outra linha você escreve y. Esse mais 6 eu já vou passar para cá, né? Então, vamos adotar, né, o positivo, então, naturalmente não vou escrevê-lo aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 100 menos x menos 8 ao quadrado, isso tudo dentro da raiz, menos 6. Pronto. Tá certo?
Aí você vai observar ainda que existe um intervalo para o x. Claro que o nosso desenho, o nosso problema, ele limita o intervalo de x entre 0 e 16. Note que daqui para cá eu tenho 16 metros, tá? Então, o x, ele pertence ao intervalo de 0 a 16. E isso, essa expressão, a função que representa esse arco AB, você encontra lá no item E da sua questão. Beleza, galera? Então, fechamos aqui mais uma questão. Questãozinha bonitinha, né? Que envolve um pouquinho de geometria plana, um pouquinho de geometria analítica. E aqui, uma simples forma de escrever a equação da circunferência. Um forte abraço e até a próxima.